Pois muito bem, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos nesta segunda parte de várias partes que vamos ter hoje da reunião. Nesta segunda parte temos a audição regimental com o Sr. Ministro das Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, as senhoras Secretárias de Estado da Habitação, da Mobilidade, o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, sejam muito bem-vindos à Comissão. Não é uma estreia, nem será a última vez, seguramente. E posto isto, acho que vamos iniciar de imediato os nossos trabalhos, que é isso que nos traz aqui. O Sr. Ministro irá então fazer uma intervenção inicial, para a qual dispõe de 15 minutos, e nós vamos ouvir atentamente, para depois serem colocadas as questões que merecer. Está pronto, Sr. Ministro? Faz favor, então. Vamos iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo esta audição assumindo que esta é uma audição que, pelos termos do calendário regular, já devia ter acontecido, mas que as situações que Vossas Excelências conhecem e reconhecem obrigaram a um sucessivo adiamento, pelo qual peço as minhas desculpas. Os tempos difíceis por que passámos assim também o exigiram, mas os mesmos não impedem que, pelo respeito que tenho por esta Câmara e pelas senhoras e senhores deputados, vos apresente também este pedido de desculpas que acabei de fazer. Feita esta nota inicial, não poderia começar esta intervenção por outro ponto que não seja precisamente os impactos das tempestades, o seu grau de destruição, só estou a dar algum tempo. Continuando então, o seu grau de destruição e os trabalhos de recuperação já executados e em curso. Os efeitos das tempestades foram verdadeiramente devastadores no geral, mas também no âmbito particular desta Comissão. Em termos de rodovia, os danos foram imensos, falamos de mais de 336 cortes de estradas nacionais e hoje mais de 90% desses cortes foram resolvidos. É um trabalho hercúleo dos homens e mulheres que trabalham nas infraestruturas de Portugal, mais de 2.000 trabalhadores que merecem o nosso reconhecimento por toda a sua competência e dedicação. Mas também quero deixar claro que alguns dos cortes ainda em vigor serão bastante demorados. Falamos de obras de engenharia altamente complexas, em certos casos os deslocamentos de terra foram tais que podem impedir que a estrada seja reconstruída na mesma localização, obrigam a projetos de execução, ao lançamento de empreitadas, a sondagens e outros estudos no terreno. Foi por isso exarado pelo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, aqui presente ao meu lado, um despacho para que a IP liste todas as ocorrências, quer em ferrovia, quer em rodovia, defina critérios claros de priorização e proceda à monitorização das intervenções. Um exemplo claro da complexidade que enfrentamos é, por exemplo, a Estrada Nacional 232, em Manteigas. Todos vimos as imagens e a total destruição daquela estrada e percebemos que terão de ser feitos estudos no terreno e desenvolvidos projetos antes de se iniciar qualquer tipo de obra. Situação de complexidade similar é a da linha da Beira Baixa, uma ligação ferroviária com características de montanha, em que de um lado, 15 metros abaixo, corre o Tejo e do outro uma escarpa. Falamos de uma reparação que só poderá ser efetuada através da linha, dificultando em muitas operações e cuja interrupção durará cerca de 6 meses. Foram já disponibilizados pela CP serviços alternativos, operados por autocarros, mas não escondo, há uma quebra real da qualidade do serviço prestado àquelas populações e que se prolongará por um período de tempo que é longo. Também na linha do Oeste, os danos foram imensos, atrasando ainda mais uma obra já por si muito atrasada. Embora já tenhamos conseguido reabrir o troço Caldas-Louriçal, bastante antes da data inicialmente prevista, que era abril. Em termos de portos, a situação mais complexa é o do quebra-mar exterior do Porto de Leixões, em que a obra de recuperação será de cerca de 30 milhões de euros orçamentados. Na habitação, não posso deixar de referir o trabalho da Sra. Secretária de Estado, aqui presente também, cuja interação com os municípios, entidades públicas e privadas foi constante e profícua. Em conjunto, deram-se respostas para muitas das situações de emergência, encontradas soluções para alojamentos temporários ou mesmo a colocação de estruturas modulares para albergar famílias que ficaram sem casa. Mas também muitos contactos com associações do setor, uma mais rápida resposta a todas estas necessidades. As comunicações também enfrentaram uma situação difícil, existindo cerca de 280 mil utilizadores afetados na rede móvel, estando já resolvidas mais de 99% das situações. Na rede fixa, a situação tem resolução mais demorada, estando também todos os esforços para a recuperação a serem levados a cabo. Foram mais de 4.700 os trabalhadores envolvidos na recuperação de todas estas áreas e muitas as empresas e associações do setor
que excederam a sua responsabilidade social e se disponibilizaram para fazer parte desta força-tarefa de reconstrução do nosso país. A todos, mesmo todos, não posso, em nome do Governo, deixar de agradecer. Sobre o tema das tempestades, deixar duas notas sobre segurança. A primeira para o trabalho de monitorização feito pelas nossas infraestruturas. A A1 pode ter colapsado, mas nunca um utente esteve em risco. Foi encerrada mais de 3 horas antes. E também a realização de uma avaliação técnica independente às infraestruturas de rede rodoviária e ferroviária nacional, conduzida pelo NEC, determinada por este Governo. A segurança tem de ser sempre uma prioridade do Estado. Esta é uma lição que o país aprendeu da pior maneira há 25 anos atrás, com a tragédia dentro dos rios, honrar as vítimas daquele dia, as suas famílias e nunca esquecer, nunca abdicar deste aprendizado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as tempestades marcam muito da minha intervenção de hoje e, por certa preocupação de Vossas Excelências. Mas há outros assuntos que também devem ser abordados. Em termos de rodovia, no que se refere à RCM 69, temos neste momento 4 projetos em fase de obra, 6 em fase de concurso de empreitada, 10 em fase de estudo e execução e entre este mês e o próximo lançaremos o estudo para mais 15. Obras há muito reivindicadas, com uma forte componente de coesão territorial e que estão a avançar conforme nos tínhamos comprometido e não foram só PowerPoints. Em termos de transporte ferroviário, não posso deixar de destacar a assinatura do contrato com a opção de compra de mais 36 comboios da Alstom, bem como de um encurtamento do seu prazo de entrega. A aprovação da compra de 20 comboios de alta velocidade por parte da CP, 12 mais 8, e a entrega já dos 2 primeiros comboios da Stadler. No total falamos de 195 comboios novos que chegarão à CP nos próximos anos. Também referir que a CP reforçou com mais uma carruagem o serviço de intensidade para Évora e que o financiamento da obra de modernização da linha da Casa Branca, Beja, está a ser finalizado com o Ministério do Ambiente e Energia, para que através do Fundo Ambiental e do Sustentável 2030 consigamos o mais rápido possível avançar com a obra. O passo ferroviário verde continua a sua trajetória de sucesso, com mais de 66 mil utilizadores ativos por mês, nomeadamente no mês de janeiro, e com a CP a transportar mais de 208 milhões de passageiros, um recorde histórico do nosso país. Uma transferência modal sustentável, em que acreditamos, em que apostamos e que está a acontecer. Sobre a Transteste Soflusa, um dossiê difícil, mas em que finalmente temos a operação estabilizada, a servir com cadência e previsibilidade os nossos clientes. Sobre a Fertagos, foi recebido em fevereiro último o pedido formal de 5 carruagens, estando já o Governo em conjunto com a SASSECUR a trabalhar no sentido de dar uma resposta rápida à necessidade identificada. Está também praticamente finalizada a proposta da nova Lei de Bases da Mobilidade, um trabalho que ficou a cargo da AMT, acompanhado muito de perto pela Presidente e Engenheira Ana Paula Vitorino e pela Senhora Secretária de Estado da Mobilidade aqui presente. Agradeço a ambas e enalteço as suas competências. No que toca à aviação, salientar que quer o processo do novo aeroporto de Lisboa, quer da privatização da TAP, avançam em velocidade de cruzeiro, sem sobressaltos ou incidentes dignos de nota. O aeroporto Francisco Sá Carneiro, que ainda esta semana celebrou 80 anos, é considerado um dos melhores aeroportos do mundo, na sua categoria, pela qualidade do serviço prestado e continua a ser uma aposta forte deste Governo. Com a ANA, a levar a cabo obras de reforço da pista, um investimento de 50 milhões de euros. A NAV, a trabalhar para o aumento da capacidade do espaço aéreo de 24 para 26 movimentos, já no próximo inverno, e na redução das restrições de operação em condições de nevoeiro e baixa visibilidade. Com a TAP a ter inaugurado recentemente a base de manutenção e engenharia dos A320, como é por vós sabido, um investimento de mais de 20 milhões de euros. E com a criação de um grupo de trabalho para analisar as várias opções contidas no plano de expansão do aeroporto apresentado pela ANA. Um aeroporto é essencial para o dinamismo da região norte de Portugal e fundamental para o equilíbrio entre as duas maiores áreas metropolitanas do país. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo destas audições já nos vamos conhecendo e sabem que não sou de fugir aos temas mais polémicos. E, portanto, sobre o subsídio social de mobilidade, há algumas mensagens muito claras que quero deixar. A primeira, que temos já quase 30 mil pessoas inscritas na plataforma, que já foram reembolsados cerca de 1,4 milhões de euros, correspondentes a aproximadamente 5 mil viagens, um crescimento de 45% face à semana anterior. Que os reembolsos após a correta inserção dos dados estão a ocorrer em poucos dias. Que retiraremos a obrigatoriedade de introdução do recibo de pagamento de viagem, dando resposta a uma das dificuldades mais reportadas pelos utilizadores. Repito, retiraremos a obrigatoriedade de introdução do recibo de pagamento de viagem. Por último, foi compromisso do Governo que até ao verão, este verão,
Apresentaríamos uma solução para que os açorianos e os madeirenses não necessitassem de adiantar a totalidade ou sequer parte do valor das suas viagens. Afirmo e reafirmo este compromisso e acrescento que estou convicto e em condições de vos dizer que conseguiremos antecipar estes prazos em muitas semanas. Este é um governo com preocupação com a coesão e com a continuidade territorial e, não duvidem, trabalhamos com o mesmo empenho para quem mora no continente como para quem mora nos nossos arquipélagos. Para terminar esta intervenção inicial, quero ainda abordar algumas questões relativas à habitação. Começar por agradecer os contributos da Assembleia da República no âmbito do REJUE, uma reforma muito importante para combater a crise no acesso à habitação do nosso país. Referir que os problemas no acesso aos apoios sociais estão maioritariamente ultrapassados e que no ano de 25, entre o Porta 65 Jovem, Porta 65 Mais, o PAS, o PAER, a compensação aos senhorios e os benefícios de IMT e de imposto de selo para jovens, apoiado com mais de 680 milhões de euros. Um número que representa bem o empenho do Governo na diminuição dos efeitos e das assimetrias desta crise. Continuamos a enfrentar uma crise difícil, mas há sinais de esperança que não podem ser ignorados. Segundo o Confidencial Imobiliário, quero aqui dizer-vos, há um aumento claro do estoque de casas para arrendamento, um crescimento do valor das rendas desacelerou na área metropolitana de Lisboa, de 5 para 1, a área metropolitana de Porto, de 5 para 3, a renda média pedida caiu de 24 para 25 em menos 2% a nível nacional e menos 1% na AML. Já dados da ANCOP, outra associação do setor, diz-nos que o investimento em construção aumentou 5,5% em 25, totalizou 28 mil milhões de euros na totalidade de todo o investimento, referindo ainda que, em termos de obras públicas, os concursos de empreitada promovidos públicos atingiram 10 mil milhões de euros, valor sem paralelo na história portuguesa das últimas décadas. Em suma, o mercado está a reagir com confiança, constrói-se mais, há mais casas para arrendar e o Governo está a fazer a sua parte, aquela que lhe compete. Muito obrigado. Terminou, Sr. Ministro. Vamos iniciar a parte das perguntas. Um tema, Sr. Ministro, que tem a ver com o passo ferroviário verde e com a ferrovia em geral. Este passo é a prova de que, quando há vontade política, é possível fazer mais e melhor pela mobilidade dos portugueses. O que nós fizemos e o que o Sr. Ministro fez desde o dia 21 de outubro de 24 foi criar um passe que custa 20 euros e que permite viajar nos regionais, nos interregionais, até em alguns urbanos e até também nos intercidades. E aqui o que me traz aqui hoje nesta questão é precisamente isso. É nós percebemos que quando há uma oferta, que é uma oferta que se torna mais acessível, que se torna mais barata e mais transversal, é possível as pessoas aderirem, é possível as pessoas estarem mais presentes e quererem, sobretudo, fazer o que todos nós ansiamos, que é a mudança modal, é transferir o transporte e mobilidade do automóvel e de viatura própria para o próprio comboio. E, portanto, houve aqui um conjunto de números que foram muito positivos e que eu gostaria de realçar aqui, mas que a determinada altura até ficámos um pouco confusos com uma audiência que tivemos aqui com a Sra. Secretária de Estado. Porquê? Porque o que nós temos de data é que nós passámos de 23% de ocupação para 78% de ocupação. Isto é um movimento completamente transversal, como nunca aconteceu na ferrovia em Portugal. E nós temos de dizer isto também com orgulho, porque a CP está a conseguir cumprir e dar resposta a todos os portugueses que estão a utilizar. Nós estamos a falar de um aumento de 55% de utilização. E o Partido Socialista colocou aqui em causa este valor. E colocou em causa o valor porquê? Porque dizia que a forma como era utilizado o cálculo não seria por passageiro por quilómetro e por oferta por quilómetro. E nós ficámos na dúvida e fizemos a pergunta à Sra. Secretária de Estado e aí a resposta veio precisamente a clarificar este tema. É assim que se faz a cálculo, é assim que se calcula a oferta e a procura precisamente. E depois desta resposta eu ainda fiquei mais curioso e fui indagar. E depois fui ver, na altura do Sr. Deputado Frederico Francisco, como é que era feito. E depois fui ver aqui, estatutos da CP. E na sua linha H, no artigo 6º, diz o dimensionamento da oferta pretendida expressa em comboios por quilómetro e em lugares por quilómetro. E ficou aqui bem patente nos estatutos. Depois, a seguir, fui ver um relatório de contas de 2022, também com o Sr. Deputado Frederico Francisco. E o relatório de contas o que diz é lugar quilómetro oferecido e passageiro quilómetro oferecido. Ora, Sr. Ministro, isto fica para nós bastante claro. É que por vezes nós enchemos a boca dizendo que somos especialistas nisto e naquilo, mas o que nós temos que ser mesmo especialistas é encontrar soluções para os portugueses e soluções para quem está a utilizar a ferrovia. E nisso, deixe-me dizer, o Sr. Ministro está de parabéns. Muito obrigado. Para responder às perguntas do PSD, são 8 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu tinha deixado algumas das questões que o Sr. Deputado Gonçalves abordou para o tempo do Partido Socialista, mas eu ainda assim vou responder já a algumas das questões que o Partido Socialista me tem colocado
no espaço público, mas eu pedi a atenção dos seus deputados do Partido Socialista, nomeadamente os 2 deputados mais mediáticos na área da ferrovia, com sucessivos vídeos. E, portanto, eu gostava de responder, não tenho que agradecer, é reconhecimento público meu. E, portanto, do lado da taxa de ocupação, Sr. Deputado Gonçalo Lages, parece-me óbvio que uma série estatística já longa, como referiu e bem, tem que cumprir com os mesmos critérios para ter o critério básico de comparabilidade. E, portanto, a CP fez questão. A CP quase que é destratada por alguns destes deputados no espaço público, porque dizem que a CP não vai dar lucro, e depois com um tom irónico e jocoso, e eu posso dizer aqui perante todos vós, a CP vai dar lucro, e não vai dar 1, nem 2, nem 3, nem 4 milhões de euros de lucro, vai dar mais. E, portanto, mas em tom jocoso, para os likes, 90% do tempo desses vídeos são dedicados ao Chega, porque já sabemos que o Chega dá, e portanto é uma truculência, combate-se com truculência, e tem likes. E depois os outros likes é atacar a CP. Ora, comigo não se ataca a CP, defende-se a CP. Defende-se a CP quando eu estava na oposição, quando eu dizia que a CP teve ajudas de mais de 5 mil milhões de euros, e houve também um senhor deputado que pediu ao polígrafo para verificar, e verificou e deu-me razão. Defende-se a CP quando se diz e cumpre-se a palavra e os acordos sociais são para cumprir e aumentam-se os salários, quando haviam deputados a dizer que nós não íamos fazê-lo. Defende-se a CP quando nós temos que apoiar a CP e com o passo verde ferroviário não íamos descapitalizar a CP, e prova disso são as contas certas. Defende-se a CP quando nós dissemos que vamos fazer da CP um incumbente na alta velocidade e aprovamos a aquisição de comboios da CP. Defende-se a CP quando se respeita os trabalhadores da CP, os colaboradores da CP, a administração da CP, que por acaso o Presidente da CP é o mesmo que vem do Partido Socialista e que trabalhava com alguns destes deputados, respeitando os critérios técnicos do cálculo da ocupação. Pois é, a ocupação é assim que se calcula. Eu não sou ferroviário, mas há quem seja nesta casa e, pelos vistos, parece ignorar esse conceito, com a vantagem de poder ganhar mais uns likes com isto, mais umas piadolas para aqui, umas piadolas para ali, um vídeo mais jocoso, menos jocoso, e com isto vão os trabalhadores da CP, e a CP, uma empresa histórica, nacional, que tem que ser acarinhada, que tem que ser empoderada, que é aquilo que este governo tem feito. Ora, isto é nos antípodas daquilo que temos visto alguns deputados desta casa fazerem. Fico triste e saberá Vossa Excelência que a passagem por estas nossas funções é efêmera. Nós hoje estamos aqui, eu amanhã posso não estar. Vossas Excelências deputados também é assim. E portanto depois temos que voltar às nossas casas. Mas se eu andar aqui só a dizer mal da nossa casa, da casa de onde vim, bem, eu manifestamente serei mal recebido, porque disse tanto mal daquela gente, daqueles homens e mulheres que todos os dias constroem a CP e que hoje permite eu dizer aqui que a CP ganhou o 2º prémio europeu pelo Digital Ticketing Policy que tem, e portanto a CP hoje ganha prémios, a CP hoje está robusta, a CP hoje está a oferecer serviço como nunca ofereceu. É isso que vão ter deste governo. Não vão ter vídeos a brincar com a CP, vídeos a brincar com a ocupação da CP, vídeos a brincar com as contas da CP. Volto ao início da minha resposta à Vossa Excelência. A CP vai dar lucro em 25. Eu sei que há pessoas nesta casa que ficam tristes, vão chorar, se calhar vão fazer vídeos a dizer que é mentira, vão aguardar pelas contas finais, pois aguardem o tempo que quiserem. Eu acho que quanto mais tempo esperarem, será ainda mais eficaz a mensagem que passamos e que tentam passar, mas que passam erroneamente, mas nem todos levam e aceitam de ânimo leve esses vídeos ligeiros, no mínimo, que temos visto por aí no espaço das redes sociais. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, subconcessão da CP. O que para nós é conceito ideológico, segundo o Sr. Ministro, para o Sr. Ministro é visão. Quero-lhe perguntar porquê a subconcessão da CP. Eu vou citar um ministro esquerdista. A CP é uma grande empresa. Os trabalhadores da CP são excelentes profissionais. Os trabalhadores da CP fazem milagres. Vamos atacar o mercado espanhol. Quem é que disse isso? Um perigoso ministro esquerdista, Miguel Pinto Luz. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, em que é que se baseia? Conhece algum modelo de concessão privada com índice melhor que os da CP? Com custo por quilómetro melhor que o da CP? Conhece algum? Diga-me um. Só quero perceber um. Com disponibilidade melhor que a da CP, com fiabilidade melhor que a CP e com custo por quilómetro mais baixo que o da CP. Diga-me um. Sr. Ministro, se o problema não é da CP, se o problema não é dos trabalhadores da CP,
se o problema é do ministro que não consegue gerir, para que é que vai entregar a uma empresa francesa? Não era melhor trocar o ministro por um ministro francês? Não era melhor o seu ministro ir embora? Essa é a pergunta. E depois, Sr. Ministro, tivemos aqui uma notícia que o Sr. Ministro contratou, a CP contratou, com ordem do Sr. Ministro, quase certeza, a Deloitte. A Deloitte, ninguém percebe se o contrato é público ou não, porque não há dados sobre esse contrato. Ninguém percebe quanto é que custou esse contrato. Mas percebemos que a Deloitte foi fazer perguntas a 2 ou 3 empresas sobre o modelo de concessão, sobre a sensibilidade do mercado, sobre o prazo de duração do contrato, sobre o âmbito dos serviços a prestar, sobre o tipo de investimento em material circulante. E, Sr. Ministro, eu vou-lhe dar uma novidade. Eu já tenho aqui um modelo da concessão, da subconcessão. Está aqui o modelo da subconcessão. Aquilo que o Sr. Ministro está a desenhar é um fato à medida cor-de-rosa que ninguém quer comprar. Só a empresa que o Sr. Ministro acha que deve comprar. O seu tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder então o Sr. Ministro, nos mesmos 7 minutos. Faz favor, Sr. Ministro. Eu começo pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa para lhe dizer o seguinte. O senhor pode ser tão sério como eu, mas não é mais sério do que eu. E, portanto, atuardas do género que vamos adjudicar a uma empresa francesa, ou espanhola, ou inglesa, comigo não. Isso resolve-se noutra ariopa que não este. Se quiser fazer as acusações e se tiver coragem de o fazer, batendo com força na mesa, fazendo os seus TikToks, faça. Mas depois vai-me responder, a minha seriedade e o meu bom nome vai responder, não é neste ariopa, é noutro. Portanto, não lhe admito que faça aqui juízos de valor sobre se vou entregar a A ou a B, porque eu não entrego a ninguém. Eu respeito a lei portuguesa e sempre respeitarei. Porque tenho muito respeito por esta Casa e tenho muito respeito pelos portugueses e também muito respeito pelos trabalhadores da CP, aos quais Vossa Excelência não foi capaz de não responder a nada do que eu disse há pouco. A nada. Porque faz os vídeos e agora esconde-se atrás dos vídeos. Esconde-se atrás dos vídeos. Isso, Sr. Deputado, desculpar-me-á, a minha seriedade eu não lhe admito. A minha seriedade é a minha honra que está em causa. E aquilo que está a invocar aqui, que eu dei ordens para contratar a Deloitte, que eu dei ordens para ser uns franceses, ou isto ou aquilo, não é aqui que responderá. Se quiser dizer isso, vai repetir isso num vídeo e nós vamos responder. Vai responder porque a minha seriedade e o meu bom nome eu não lhe admito. Pronto. Não. Quem ameaçou foi o seu colega. Senhor deputado, a CP é uma empresa pública, com contas públicas, são seus colegas e eles vão apresentar tudo, vão apresentar tudo. E, portanto, não tenha dúvidas nenhumas sobre isso. Agora é a vez da Iniciativa Liberal, a Sr. Deputado Rui Rocha dispõe de 6 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e tenho uma pergunta muito concreta para fazer ao Sr. Ministro. O Presidente da Câmara de Braga, no dia 21 de janeiro, anunciou que tinha obtido um compromisso da parte do Sr. Ministro para o financiamento da circular externa de Braga no valor de 80 milhões, anunciando também que nas semanas seguintes seria celebrado o protocolo correspondente a essa obra financiada pelo Estado Central. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se confirma a existência desse compromisso, quando assinará esse protocolo, quando é que está previsto que o faça, e quando é que a obra se iniciará e quando é que a obra estará concluída. Muito obrigado. Vão continuar ou pretendem resposta para continuar? Faz favor, Sr. Deputado. Não pretende resposta? Faz favor, Sr. Ministro, para responder. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Eu desconheço em absoluto as declarações do Presidente da Câmara de Braga. O que posso lhe dizer é que, de facto, em sucessivas reuniões, foram sinalizadas pelo município de Braga a necessidade e a urgência da circular. E o Governo, aliás, o que tem feito em muitos municípios do país, mostrou total abertura e, aliás, a informação que temos interna técnica também nos obriga a reforçar essa circular, nomeadamente naquilo que nós queremos da nova estação de alta velocidade. Como sabe, essa circular é essencial para também servir a nova estação de alta velocidade e, portanto, o nosso compromisso foi percebermos se nós conseguíamos antecipar o investimento na nova circular de Braga, não estando ela colada ao investimento da alta velocidade e podendo antecipar em alguns anos esse exercício, já como saberá Vossa Excelência e conhece bem Braga, o trânsito em Braga é absolutamente caótico e, portanto, a norte, paradoxalmente, temos duas cidades, o Porto com a questão da VCI e Braga com várias vicissitudes, onde, por exemplo, o nó de Enfias, que teve anos e anos para ser feito, agora está a ser feito e parece que o nó de Enfias não vai resolver aquilo que é estrutural em Braga. E, portanto, aquilo que é estrutural em Braga é a circular, é essencial e, portanto, não podemos fazer da circular um novo nó de Enfias, que é um futuro sucessor meu
vir falar da circular. E um outro futuro sucessor de um sucessor meu vir falar da circular. E um futuro sucessor de um sucessor de um sucessor meu vir falar da circular. Eu não sou para essas coisas, eu sou de fazer acontecer. E por isso é que eu e o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas estamos a tentar encontrar um calendário de antecipação, foi isso que dissemos ao Sr. Presidente da Câmara de Braga, estamos convictos que a antecipação vai melhorar em muito e, concomitantemente com a obra do Nó de Enfias, como sabe, foi adjudicada, e, portanto, tentar que aquela nova área metropolitana, se quiser, do Pentágono, onde Braga tem um papel central, possa ter outro tipo de resposta em termos de trânsito para as empresas que lá estão instaladas, para quem trabalha em Braga, para quem estuda em Braga, para quem vive em Braga. E, por isso, o nosso compromisso com o Presidente da Câmara de Braga foi antecipar calendários e não colar a nova variante, a nova circular à estação de alta velocidade, podendo nós, em contrapartida, acelerar uma visão do Metrobus de Braga na ligação a Guimarães. Porque nós temos uma lógica de Metrobus mais metropolitana, a ligação a Guimarães, que não foi prioritária na primeira versão de Metrobus de Braga, como sabe, e nós acreditamos que nós temos que criar uma rede de capilaridade mais fina para poder levar públicos-alvo para a estação de alta velocidade. O investimento na estação de alta velocidade de Braga é grande e não pode servir só Braga. Vai ter que servir Guimarães, vai ter que servir Famalicão, vai ter que servir vários municípios do Pentágono e outros. E, portanto, se a rede de Metrobus pudesse ser mais vasta, como, por exemplo, no metro do Mondego, é aquilo que nós queremos e é aquilo que estamos a desenhar. Por isso, já temos em mãos o projeto do Metrobus de Guimarães. O de Braga, soubemos que o município sinalizou-nos que quer alterar, dando prioridade a essa ligação a Guimarães, em cima de uma hipotética circular, e por isso as duas coisas são compagináveis, podendo antecipar calendários da circular e podendo acelerar uma visão mais metropolitana do Metrobus e não a servir só o casco velho ou mais antigo de Braga. É isso que me posso comprometer e é isso que posso afirmar aqui perante vós. Passar agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, o Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. E começo, como o Sr. Ministro começou, e na minha ótica bem, pelas tempestades. Surpreende-me até o pouco que os grupos parlamentares trouxeram este assunto aqui a debate. E começo este primeiro grupo de questões com duas questões muito concretas. Depois do atraso da resposta do Governo àquilo que foram as realidades imediatas das populações afetadas. Porque então, só hoje, dia 18 de março, vir aqui anunciar que ainda vai ser feito um estudo e a priorização, então, das obras a serem realizadas? Primeira pergunta. Segunda pergunta, os prazos para as reabilitações das linhas do Oeste e das linhas da Beira Baixa. Nós já ouvimos na imprensa falar de 6 meses, falar de 9 meses. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, não se comprometeu com algum prazo. Gostaria de saber se já existe algum prazo que possa ser dado aos cidadãos. Muito obrigado. Para responder, Sr. Ministro, faz favor. Bom, Sr. Deputado, desculpa lá eu estar-me a rir, mas isto, sinceramente, eu na minha intervenção inicial disse mesmo isso, disse mesmo o prazo, 6 meses e 9 meses. Pronto, Sr. Deputado, a pergunta já estava escrita. Segunda questão, um estudo, nós vamos fazer um estudo. Então o Ministério das Infraestruturas, que esta semana anunciou que 90% das obras estão concluídas da IP. Eu não tenho jurisdição sobre as estradas municipais. As estradas municipais correm pelas CCDRs, como Vossa Excelência bem sabe. 90% das situações da IP, dos mais de 330 casos de estradas nacionais fechadas, estão resolvidos. Para os outros 30, o Sr. Secretário de Estado exerou um despacho que exigiu à IP que definisse as prioridades, porque sabemos que são obras, como eu disse na minha intervenção inicial, que são longas e, portanto, temos que ter alternativas para essas populações. Portanto, agora é que vamos fazer um estudo e falar de atrasos. Eu vou aproveitar esta audição regimental para vos dizer o seguinte. Parece até que o Governo acordou às 8h30 da manhã do dia da tempestade, só quando foi acionada a célula de crise. Parece que os governantes, às 2 da manhã, à 1 da manhã, às 11 da noite, eu não tive o Sr. Secretário de Estado, as minhas secretárias de Estado, em contacto direto com todas as nossas tuteladas. Parece até que durante a tempestade nós estamos todos a dormir e acordamos de manhã com um telefonema a dizer assim: está acionada a célula de crise do Governo, às 8h30. E agora é que nos vamos preocupar com o país. Mas que disparate é este? Mas em que país é que nós vivemos? Eu, nessa noite, estive a noite toda. Claro que estive.
E depois, o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de fazer um comunicado às 9h30 da manhã, às 10h30 ter estado numa conferência de imprensa da Proteção Civil. Nós 5 dias depois tínhamos acionado um conjunto de políticas públicas que são claras e objetivas. Continuar nessa narrativa de que o Governo não respondeu em tempo útil. Sr. Deputado, comigo isso não cola. Olhe, a A1 é paradigmática disso. Fechámo-la a bem da segurança dos portugueses e dos utentes da A1. 15 dias depois estava em funcionamento. 90% das obras que estiveram encerradas da IP estão prontas, concluídas. É verdade, é um facto. Perguntem ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, curiosamente também aqui, à semelhança da CP, é o mesmo. E, portanto, estou absolutamente tranquilo com a resposta do Governo, absolutamente tranquilo com a resposta que as infraestruturas deram, seja na dimensão habitação, na dimensão infraestruturas, ou seja, na dimensão mobilidade. Agora, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Ministro, mal seria se 2 meses depois uma boa parte dos trabalhos não tivesse já realizada. Mal seria, provavelmente o Sr. Ministro já aqui não estaria, teria pedido admissão. O segundo grupo de questões prende-se com a ferrovia, e aqui havia muitas, mas eu vou tentar selecionar apenas 2 ou 3, e começo pelo passo ferroviário verde. Eu, depois de ouvir a intervenção do grupo parlamentar do PSD, achei que ela ia acabar com um enorme agradecimento ao LIVRE, por ter criado o passo, por ter feito com que o passo fosse aprovado em sede de Orçamento de Estado, e que depois o Governo, efetivamente, o tivesse alargado. Ainda bem que assim foi. O Sr. Ministro traz aqui números que mostram aquilo que nós no LIVRE sempre dissemos. Este passo era bom para o país, este passo ia ter sucesso. Mas aquilo que não disse é como vai, então, corrigir tudo aquilo que de mal está ainda a acontecer com o passo ferroviário verde. E eu sei que há vários deputados que o utilizam. E se o utilizam como eu, sabem bem que é praticamente impossível viajar alguns dias da semana. Já nem digo em alguns horários, digo em alguns dias da semana. E sobre isso o Sr. Ministro não disse nada, portanto gostaria de saber o que é que tem previsto concretamente, para lá dos números que aqui apresentou, para que o passo ferroviário verde possa ser efetivamente aquilo que ele deve ser e aquilo que é o serviço público aos portugueses. Uma segunda pergunta, que também não foi aqui trazida, mas que já tivemos a oportunidade de discutir com o Sr. Ministro, prende-se com a concessão e, no fundo, entregar as linhas suburbanas de Lisboa e Porto a privados. Uma coisa que se traduz de maneira muito simples, que é dar a carne aos privados e o Estado ficar com o osso. Onde dá lucro, vai para o privado, onde dá prejuízo, o Estado que assume esse prejuízo. E, em paralelo, vir aqui dizer hoje que, felizmente, e ainda bem que assim é, a CP vai dar lucro, vai dar muito lucro este ano. Então, a pergunta óbvia é, se vai dar lucro, porque é que o Estado há de querer deixar com que as linhas que mais lucro dão passem para os privados e não se mantenham na esfera do Estado? Também sobre isso gostaria de ouvir o Sr. Ministro. Sr. Ministro, para responder, por favor. Nós vivemos um tempo do pós-verdade. Isso é um facto e cada vez é mais visível essa dimensão. Um deputado vir aqui dizer que também era bom que 2 meses depois as estradas não tivessem... 2 meses depois. Olha, Sr. Deputado, primeiro vou começar por dizer. O principal dano nas estradas não foi no Cristine. Se estivéssemos a falar do Cristine, estamos a falar de menos de 1 mês e meio. Menos de 1 mês e meio, se fosse o Cristine. Mas como Vossa Excelência sabe, e andou pelo país, ainda agora nas últimas eleições que tivemos, conhece o país e percebe que os danos que aconteceram, nomeadamente em estradas, não foi no Cristine, foram nas tempestades subsequentes. E, portanto, Sr. Deputado, não são 2 meses. Nós respondemos a 90%, eu repito, 90% em 1 mês. 1 mês resolvido. Mas eu sei que se o LIVRE fosse governo, isto era na noite seguinte. Mas imediatamente. Aliás, se o LIVRE fosse governo, nós tínhamos que continuar a agradecer ao LIVRE ad eterno. Eu já o disse, com toda a humildade, eu agradeci a ideia do passo verde. Mas ainda assim, também tem que haver humildade recíproca de dizer assim, o vosso passo ferroviário, e até podemos dizer em surdina, que é para os portugueses lá fora não saberem como é que era, que é para continuarem, e bem, associem-se ao nosso passo verde ferroviário, nós ficamos contentes, porque o vosso, eu vou dizer baixinho, o vosso eram 49 € só para algumas linhas regionais. 49 € só para algumas linhas regionais. Baixinho, que é para os portugueses não saberem. E eu agora alto. Obrigado ao LIVRE pela ideia que teve de um passe transversal ao território todo nacional. O que é que o Governo fez? Pegou na ideia boa do LIVRE e foi mais adiante e disse assim,
Vamos lá, 49 euros. É possível um português ter essa despesa? Não. Vamos lá perceber a elasticidade do preço, aquilo que a CP consegue prestar de serviço, e vamos lá pôr um preço que seja razoável para haver maior procura. Já que os 49 euros, pouco mais de 3 mil passos foram vendidos. Ou seja, ninguém queria andar no passe ferroviário nacional. Ninguém queria. Se calhar era pelo preço, se calhar era só algumas linhas regionais e, portanto, se calhar eram essas razões. O que é que o Governo fez? 20 euros, alargar a todos os regionais, aos intercidades e, portanto, alargámos, e por isso é que a CP bate o recorde de sempre de passageiros transportados, por isso é que a CP está de parabéns, os colaboradores da CP estão de parabéns, a direção da CP está de parabéns, não é o Governo que está de parabéns. Eu quero agradecer à CP e aos colaboradores da CP, a todos eles que fazem das tripas coração muitas vezes, com poucos recursos, e continuam a reinventar-se todos os dias. Nós estamos agradecidos. E eu quero agradecer não só ao LIVRE pela ideia lá atrás, mas do tal passe de 49 euros, só para alguns regionais, mas quero muito agradecer à CP e aos milhares de colaboradores da CP. É para eles que eu quero agradecer. Estamos em melhoria contínua do passe verde e, portanto, eu já o disse publicamente, a CP também, nós já alterámos a alteração do horário de reserva das 24 horas, já está feito, ele passou a ser 100% digital, o carregamento do passe verde de reserva de lugar nos intercidades nas máquinas de venda automática. Portanto, estamos a fazer várias melhorias e alterações para tentar optimizar ao máximo, sendo que o problema de base, maior de todos, só vai ser resolvido a médio prazo com o material circulante, e é isso que estamos a fazer. Acelerámos muito, em quase 2 anos, aquilo que era o contrato socialista para 117 comboios em tribunal. Tivemos nós mais um nó para desatar, que fomos nós que o resolvemos, e portanto, exercemos a opção e antecipámos quase 2 anos a entrega do último comboio. Portanto, é isso que estamos a fazer. Eu não tenho mais tempo, mas na segunda ronda terei a oportunidade de lhe responder às questões mais concretas que me endereçou. Os deputados falaram das subconcessões da CP, como é que eu posso querer bem da CP quando eu quero tirar negócio à CP? Há uma grande diferença daquilo que este Governo quer fazer do que, por exemplo, um Governo lá atrás fez com a Fertagos. A Fertagos é uma concessão do Estado. Repare bem nas minhas palavras. A Fertagos é uma concessão do Estado. E o que este Governo fala sempre, são subconcessões da CP. Portanto, essas subconcessões vão operar sobre a marca CP, vão operar sob a alçada da administração da CP, vão tornar-se sempre sob a gestão da CP. Nós não vamos desmantelar a CP, é a CP poder redirecionar a sua atenção para linhas que estavam mais esquecidas. É diferente. E, portanto, existindo deputados que são profundos desconhecedores da CP, de como é que a CP funciona, de como é que os trabalhadores da CP, o que é que eles querem, e que, portanto, não conseguem sequer raciocinar à volta, não é o caso de Vossa Excelência, dizer a CP está salvaguardada dentro deste modelo. Deixe-me dizer-lhe um modelo onde o PCP está de acordo, de uma forma geral. A TML, os Transportes Metropolitanos de Lisboa. Eu estou-lhe a dar um exemplo, Sr. Deputado. Ouça com atenção. O PCP está de acordo com a TML. Aliás, é presidido por um ilustre militante do PCP que eu tenho enorme carinho. Mas dizer-lhe, a TML, sabe quantos autocarros a TML tem? Senhoras deputadas, senhores deputados, sabem quantos autocarros a TML tem? Zero. A TML tem uma operação 100% alicerçada em subconcessões, em subcontratos com privados. Os tais privados que têm esse odioso na boca permanentemente do PCP. E, portanto, mas o PCP já gosta da TML. O PCP já gosta do Metro do Porto, porque o Metro do Porto é uma empresa pública. Ora, quem opera o Metro do Porto é a Via Porto e é uma empresa privada. É uma empresa privada. E, portanto, senhora deputada, mas o Metro do Porto já é bom, porque é público. A TML já é boa, porque é pública. Mas não tem um único autocarro. Senhora deputada, a seu tempo, o Governo vai apresentar o seu modelo. Eu sei da ansiedade. Eu sei que querem muito. Mas só vão saber quando tivermos o modelo fechado, a administração da CP nos apresentar esse modelo. Nessa altura, ficará claro que não é como o outro partido que fez a concessão da Fertagos, não é
não é como esse partido que fez a concessão da Fertagos, é uma subconcessão da CP e, portanto, é diferente da Fertagos. É diferente da Fertagos. É a CP que vai continuar a operar no país. É a CP que vai continuar a operar no país. Que isso fique muito claro, Sra. Deputada. E para o PCP, que tem sido um elemento muito ativo naquilo que é a mobilidade na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente, e defendendo modelos como a TML, eu esperava que defendesse também este modelo, porque é em tudo idêntico. Em tudo José idêntico. Carlos Barbosa, Partido Socialista, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a notícia da CP dar prejuízo, Sr. Ministro, quem comunicou, e a notícia é pública, foi a vogal do Conselho de Administração nomeada pelo Sr. Ministro. Eu pergunto-lhe, é verdade ou não que a CP vai dar prejuízo, ou se a vogal do Conselho de Administração mentiu aos sindicatos? É isto que é claro. Depois, ou os sindicatos estiveram a mentir. Está a dizer que os sindicatos mentiram. Depois o Sr. Ministro diz que nós atacamos a CP. Nós não atacamos a CP. Atacamos as decisões do Sr. Ministro sobre a CP. Eu há bocado fiz-lhe perguntas claras. A CP é pública, a CP contratou a Deloitte. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro sabia deste contrato. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque é que este contrato não é público. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, quanto é que custou ao país este contrato. E no fim pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque é que a Deloitte só consultou a Barraqueiro e a Transdev sobre o modelo de concessão. São perguntas claras que devem ser respondidas aos portugueses. O Sr. Ministro fala de clareza, nós queremos é clareza. Se o Sr. Ministro quer ser claro, que seja claro. Depois, o Sr. Ministro diz que nós atacamos a CP. Quem está a atacar a CP é o Sr. Ministro. Se a empresa bate recordes de passageiros, se a empresa tem excelentes profissionais, se os profissionais fazem milagres com comboios com média de idade de 46 anos, o Sr. Ministro quer subconcessionar esse modelo. O Sr. Ministro ainda diz uma coisa hilariante hoje. O Sr. Ministro diz a CP vai continuar a operar com o nome CP, mas vai ser entregue a privados. Ou seja, se houver problemas, quem paga é a marca CP. Se o privado for incompetente, é a CP que paga. Nós queremos perceber isto, Sr. Ministro. Como é que o Estado português gasta mais de 1.000 milhões em comboios novos e o senhor quer entregá-lo a privados? O senhor não tem um argumento para a privatização. Não consegue encontrar uma empresa no mundo que tenha uma subconcessão com métricas mais baixas que a CP, preço por quilómetro mais baixo que a CP, disponibilidade melhor que a CP e fiabilidade melhor que a CP. O senhor não consegue encontrar, o senhor não tem um argumento e foge às perguntas. Eu quero que o Sr. Ministro responda ao país. Muito bem, Sr. Deputado, julgo que ouvimos bastante bem. A Sra. Deputada Angélica não está aqui, então passamos a Sr. Deputado Jorge Pinto do LIVRE. Faz favor. Sim. Paulo Moares, Sr. Deputado Paulo Moares, faz favor. São 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Transportes e habitação são 2 grandes problemas do Distrito de Setúbal e da Margem Sul. Relativamente à Fertagos, é inegável que o serviço se tem degradado e está hoje muito pior. Sabemos que a procura aumentou 50% face a 2018, mas o serviço continua a funcionar exatamente com o mesmo número de comboios. E o resultado é óbvio: atrasos frequentes, sobrelotação, perda de confiança no serviço. Qual é que é a resposta do Governo face a estes problemas na Fertagos? Que diligências é que também instruiu o Sr. Ministro a AIP para tomar relativamente às limitações da infraestrutura, que provocam cerca de 38% dos atrasos, e que resposta é que dá o Sr. Ministro ao estudo da Autoridade da Concorrência, que recomenda que o atual contrato de serviço público à Fertagos não seja prorrogado, porque afirma que quanto maior for a duração do contrato, maior é o risco de desfazamento entre as condições contratuais e a realidade do mercado. Sr. Ministro, parece-nos que esse risco é hoje já uma realidade. Senhora Deputada Paula Santos, PCP. Sr. Ministro, houve 2 questões que não me respondeu, que eu reitero: se vai ou não permitir que a CP prolongue a sua operação na linha entre Setúbal e Lisboa, pelo menos até Coina Fogoteiro, de forma a aumentar a oferta e não prejudicando naturalmente as outras operações da própria CP. É possível fazê-lo e a questão que lhe faço é se vai ou não avançar nesse sentido. Uma questão sobre a CP. A comparação que o Sr. Ministro aqui fez não é comparável, porque a CP tem comboios. Aliás, o Sr. Ministro hoje aqui reafirmou que está a adquirir mais comboios. E com esta subconcessão, o que é que isso significa? Vai fazer a subconcessão e a entidade privada vai ficar a operar nos comboios da CP? É isso? Não é a CP que vai operar? Significa que vai passar para a subconcessão os trabalhadores?
ou sendo a entidade privada, na perspectiva do Governo que ficará, contratará os seus próprios trabalhadores e estes da CP será extinto o seu posto de trabalho. Era importante clarificar, porque de facto não estamos a tratar da mesma matéria e que aquilo que estamos perante aqui, muito provavelmente uma operação idêntica à da Fertagos, em que os comboios são públicos, mas depois o lucro é privado por parte da empresa. E aquilo que é necessário, de facto, assegurar é o reforço, o investimento na CP, na sua capacidade, nos seus meios e já agora. As nossas questões são em relação às opções políticas, porque não temos dúvidas nenhumas que os trabalhadores, seja da CP, seja os trabalhadores da administração pública, fazem o melhor que podem e que sabem para dar a resposta adequada. Excelente, Sr. Presidente da APS. Sr. Deputado Pedro do Carmo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Senhores Deputados de Estado. A minha questão é, num minuto, muito telegráfica, ou 4 questões. A primeira questão é vital a eletrificação da linha Beja-Casa Branca. A questão que lhe coloco é, já tem fonte de financiamento assegurada e para quando o lançamento do concurso que urge para a realização desta obra vital para o desenvolvimento do Baixo Alentejo. Segunda questão, também tem sido anunciado que estas obras levarão o encerramento deste troço da linha ferroviária pelo período talvez de 2 anos. A questão que coloco, é mesmo necessário durante 2 anos encerrar temporariamente esta linha, levando a um maior abandono desta região? Terceira questão, para quando o lançamento do estudo prévio para a eletrificação da linha Beja-Funcheira? Se já há estudo prévio, não há, quando vai ser lançado o concurso, também é vital e estruturante para esta região. Patrícia Carvalho. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro, soubemos aqui há poucos dias que a Comissão de Utentes da Fertagos apresentou uma queixa à Comissão Europeia denunciando e acusando o Estado de permitir que os passageiros da Fertagos sejam transportados em condições que consideram ser fora do padrão europeu e com riscos de segurança. O porta-voz desta Comissão de Utentes disse, e cito, as pessoas aglomeram-se nos cais, empurram-se, agridem-se verbal e fisicamente. Todas querem entrar nas carruagens, esmagadas, crianças inclusive, a respirar umas em cima das outras. Nesta atmosfera asfixiante, há sempre alguma pessoa a precisar de ser socorrida e o comboio tem de parar na estação seguinte e esperar por socorro. Além deste caos, eu não sei se o Sr. Ministro tem conhecimento, mas existem almadenses que, para conseguirem apanhar o comboio da Fertagos com destino a Lisboa, têm que se levantar mais cedo para apanhar o comboio em Almada para Coina, para em Coina, então, apanharem o comboio para Lisboa. E por uma razão muito simples, porque quando o comboio que vem de Coina chega a Almada, está tão sobrelotado que é impossível de alguém lá entrar. E, portanto, é este o contexto da situação que os passageiros que utilizam a Fertagos vivem. E o que eu gostaria de lhe perguntar é que, ou seja, sendo que isto não é uma novidade, porque estes desabafos, estas denúncias, estes alertas têm vindo a ser feitos já há mais de 1 ano, eu queria saber o que é que o Sr. Ministro, o seu Ministério fez em relação a isto. Reuniu com a Fertagos, reuniu com a Comissão de Utentes, a que conclusões é que chegaram, qual é o plano que o Governo tem para resolver esta situação, se é que o tem, e queria também perceber como é que o Sr. Ministro explica que, estando esta questão sobre a sua tutela, tenha sido, os utentes da Fertagos tenham sentido a necessidade de recorrer à Comissão Europeia para pressionar o Governo a fazer aquilo que é o seu trabalho. Muito obrigada. Sr. Deputado André Pinotes Batista. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. Sr. Ministro, 2 de abril de 2024 tomava posse com funções que ainda hoje exerce e é importante que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista lhe transmita o seguinte: o seu estilo turculento, que não procura diálogo, tem hoje aqui plasmado em todas as bancadas. A resposta é que o Sr. Ministro tem-se centrado mais em ser um zelador do bom negócio do que um promotor da boa operação. Existem 900 mil pessoas no Distrito de Setúbal que não se vão esquecer e não vão permitir que o Sr. Ministro se esqueça que é necessário encontrar uma solução para a linha da Fertagos. Nós falamos de mais de 100 mil utilizadores por dia que ali cumprem a sua jornada de trabalho, de estudo, de promoção do negócio, como o Sr. Ministro entender, a sua vida. E foi já o Sr. Ministro, no exercício das suas funções, quem renegociou esta concessão.
E a primeira questão que tenho para lhe colocar é se sente consciência tranquila relativamente àquilo que foi essa renegociação e qual é a avaliação que faz da mesma. Nós imaginamos que o Sr. Ministro, que assumiu uma pasta difícil, se sinta hoje com saudades do tempo em que era autarca e resolvia problemas, porque apesar da pasta ser difícil, cada vez que o Sr. Ministro mexe em linguagem popular, o problema agudiza-se. E a questão que temos para lhe colocar é relativamente ao argumento TML que aqui usou. É uma desconsideração pelos autarcas, é uma desconsideração por uma solução na medida em que a TML nunca teve frota. A sua visão para a CP é uma visão, por exemplo, que visa deixar de ter uma companhia ferroviária e transformá-la numa gestora de contratos. A sua visão da TML é distorcer aquilo que lá de facto existe, porque na ausência de resposta pública foi encontrado um chapéu público para uma resposta integrada para todos os serviços. E a questão que temos que colocar é, com o seu histórico político, o que é que podemos esperar relativamente aos utentes que todos os dias, estes 900 mil utentes que todos os dias se encontram enlatados. Nenhum deputado digno desse nome permitirá que esta população seja encapsulada no rótulo de enlatados do Distrito de Setúbal. Não o permitiremos e exigimos que o Sr. Ministro diga hoje qual é a solução e o compromisso que assumirá. Muito obrigado. PST, Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu queria colocar novamente aqui hoje o traçado da linha de ferroviária de alta velocidade. É público que o consórcio Lusolave pretende alterar a localização da estação de Santo Vide e realizar a construção de 2 pontos e também pretende a alteração da rasante da linha de alta velocidade com uma subida de cota de implantação em cerca de 20 metros. A solução agora apresentada pelo consórcio ao deslocalizar a estação para uma zona periférica não garante intermodalidade com os outros meios de transporte público, nomeadamente as linhas de metro, Rubi e linha amarela. E a alteração da localização da estação impacta na alteração da cota da rasante, com uma redução da extensão de túneis para cerca de metade e grande parte destes a serem desenvolvidos em túnel não mineiro, com impactos muito significativos na fase de construção para as populações. A redução da extensão dos túneis impactará na qualidade de vida das populações, dado que serão acentuados os impactos negativos a nível de descontinuidade territorial, paisagem e ruído. Acresce que no município de Vila Nova de Gaia o número de demolições será acrescido, passando de 94 para 165 demolições, sendo afetadas muitas empresas com consequências sociais e económicas graves. Em 29 de dezembro, a APA, no que concerne aos subtroços STA4 e STA5, emitiu decisão de não conformidade ambiental ao projeto de execução apresentado. Neste contexto, gostaria de colocar a seguinte questão. Em face do exposto, para quando a tomada de decisão final a tomar pelas infraestruturas de Portugal quanto à localização da estação e alteração da rasante, e se a decisão a tomar será aquela que menos impactará no território gaiense, nomeadamente com respeito pelo estudo prévio que previa que grande parte do atravessamento do território gaiense seria efetuado em túnel. Muito obrigado. Catarina Louro. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a situação da linha do Oeste, após a passagem da tempestade Christine, continua a ser profundamente preocupante e está a ter um impacto muito significativo na vida das populações. Estamos a falar de estudantes, trabalhadores, mas também de empresas que neste momento têm contas mais caras e deslocações mais difíceis devido a tudo o que se passou. Aquilo que nos inquieta, acima de tudo, tem a ver principalmente com a falta de informação, reconhecendo naturalmente a dificuldade que é recuperar tudo de forma rápida face à imensa devastação que aconteceu. E, portanto, o que gostaríamos é que, de facto, existisse um plano de intervenção detalhado, um calendário claro, previsível e soluções plenamente eficazes de mobilidade. Isto porque a informação mais recente só vem reforçar esta nossa preocupação. Sabemos que foram identificados cerca de 20 pontos com danos relevantes ao longo da linha. Sabemos que a própria Infraestruturas de Portugal admite que não é possível apresentar um calendário definitivo para a reabertura e, portanto, chegamos a uma questão essencial. Pode então o Governo manter o prazo mínimo de 9 meses para a reposição integral da linha, quando admite que ainda não tem concluído a avaliação dos danos nem um plano calendarizado? Por outro lado, começam agora a surgir soluções no terreno,
foram anunciados serviços rodoviários de substituição, mas que não asseguram todas as paragens, deixam populações de fora e, portanto, também temos aqui alguma, naturalmente, pouca adesão por parte das populações. Esta situação não é isolada, na linha da Beira Baixa a circulação continua também parcialmente suspensa e ainda não foram apresentadas soluções alternativas. Daí que seja relevante percebermos, através das palavras dos senhores secretários de Estado ou das senhoras secretárias de Estado, o ponto de situação final da avaliação dos danos e quando é que será concluído esse diagnóstico, se existe ou não o plano de intervenção detalhado com o tal calendário definido para a reposição na circulação da linha do Oeste e se mantém ou não o prazo de 9 meses. E terminou, senhora deputada. Obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, Sr. Deputado Frederico Francisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, eu gostava de constatar com agrado que o Sr. Ministro é um espectador assíduo dos vídeos que eu e outros deputados do PS fazemos, mas eu pedi-lhe que não confundisse o tom jovial com falta de seriedade, porque nós assistimos aqui hoje a algumas tentativas de me desqualificar a mim e de nos desqualificar, mas eu acho que acabam por desqualificar quem faz essas tentativas, porque há aqui algumas imprecisões, quer de dados, quer de contas. Primeira imprecisão. 208 milhões de passageiros, recorde histórico da CP. É um bom número, representa um crescimento face aos anos anteriores, um crescimento na linha com os anos anteriores, mas eu só tenho dados de 1980 para cá e em todos os anos entre 1980 e 1993, com exceção de 1983, foram transportados um maior número de passageiros pela CP do que este número que o Sr. Ministro enunciou. Portanto, conhecimento dos dados. Em segundo lugar, os 79% de ocupação nos regionais. Eu não duvido que tenha sido esse número que a CP deu e também não duvido que a metodologia seja a mesma. E é precisamente por isso é que eu conheço bem as limitações que a CP tem a fazer este cálculo e este é todo disponível para as discutir convosco. Eu desafio-vos a encontrar um país no mundo onde o serviço regional tenha uma taxa de ocupação média de metade desta, um país no mundo. E, se isto fosse verdade, isto faria de Portugal um caso de estudo a nível mundial. E por isso, se quiserem discutir isto de forma séria, eu estou disponível. PSD, senhora deputada Manuela Carvalho. Desculpem. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, registaram-se 2 atropelamentos mortais na linha do Minho, no Alto Minho. A estes episódios juntam-se ainda um constrangimento operacional na estação de Viana do Castelo que, apesar de não ter havido consequências, acabou por expor fragilidades que persistem no sistema e que importa continuar a corrigir. Falámos de aspectos concretos, como a adaptação das plataformas às composições intercidades, a melhoria das condições nas estações e o reforço dos mecanismos de prevenção de atravessamentos indevidos. Importa ainda reconhecer que durante largos anos o Alto Minho nem sempre acompanhou o ritmo de investimento e modernização verificado noutras regiões, criando necessidades acumuladas que exigem hoje uma resposta consistente. Sabemos que o Governo tem colocado a ferrovia no centro das suas prioridades, reconhecendo a linha do Minho como eixo estratégico da mobilidade e ligação transfronteiriça. É por isso fundamental que continuem a desenvolver medidas para reforçar a segurança, a modernização das estações e a prevenção de ocorrências. Sr. Ministro, permita-me ainda abordar uma outra questão relevante para o Alto Minho, que se prende com a valorização do património público atualmente devoluto. Ao longo da linha do Minho, no Alto Minho e do território envolvente, existem diversos imóveis sob tutela do Ministério, antigas estações, edifícios ferroviários e outras infraestruturas desativadas que permanecem sem utilização, sem função definida e, em muitos casos, em estado de degradação progressiva. Falámos de ativos públicos que poderiam ser colocados ao serviço das populações, contribuindo para respostas a desafios concretos, como a falta de habitação, a necessidade de espaços para o movimento associativo ou o reforço de respostas sociais de proximidade. Num território como o Alto Minho, onde a coesão territorial e a fixação de população são desafios permanentes, não faz sentido manter património público abandonado quando ele pode ser parte da solução. Portanto, pergunto, que estratégia está prevista para a valorização deste património e se está consignada a sua cedência aos municípios? Muito obrigado. A explicação, sou mesmo o mais antigo em funções e por isso venho substituir temporariamente o Sr. Presidente, que volta já. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Partido Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu venho hoje aqui munido do sentimento de compromisso para com o meu distrito e para com a minha terra, que é Sesimbra, o meu concelho. Senhor Ministro, é necessária urgentemente a requalificação da Estrada Nacional 378, 379 e, sobretudo, a Estrada Nacional 377, a que liga Alfarim ao Marco do Grilo. Está praticamente intransitável, com carteiras pelo meio. Deixo até aqui algumas fotos, não sei se consegue ver daí, mas não vou perder mais tempo com isto, porque o tempo urge, perder tempo com as fotografias. E, Sr. Ministro, também dizer-lhe que quero falar-lhe agora de uma freguesia de Sesimbra, que é a Quinta do Conde. O autêntico inferno que os moradores da Quinta do Conde saem de manhã para ir trabalhar e têm que passar por esse inferno. E ao regresso do trabalho têm que passar novamente pelo inferno de regressar a casa, por falta de alternativas, é 2 vezes num dia um inferno. Senhor Ministro, aqui apresento-lhe uma solução. Em relação à construção de uma rotunda na Estrada Nacional 10 em Negreiros, Senhor Ministro, se as infraestruturas de Portugal não constroem, não fazem, não executam, deem autorização que o município, tanto quanto creio, pode fazê-lo. Depois, ou falo-á no seu lugar. Depois, dizer-lhe o seguinte, esta era uma parte de uma solução que consubstanciaria com outra, que era ligar esta rotunda, ou este nó, à A2, à A33 e ao IC21. E isto resolveria um problema de milhares de pessoas. Senhor Ministro, não seja a rir, estas pessoas pagam impostos e também merecem que esses impostos sejam aplicados no seu território. E não esteja a fazer assim, porque tem que responder ao que eu lhe estou a perguntar. Para terminar, em relação ao Porto de Abrigo, a variante ao Porto de Pescas, porque nós temos o principal porto de pescas do país e atividades muito turísticas, o mergulho. Não aceito que o Distrito Obrigado, de Setúbal Sr. Deputado. Terminou. Sejam Vamos agora dar a palavra para segundo plano. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar a palavra à Sra. Deputada Adriana Rodrigues, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, sei que compreenderá que lhe coloco novamente estas questões, até porque o Sr. Ministro sabe, e os valcambrenses também, que não abdico de os defender até que haja respostas e soluções no terreno. A ligação da zona industrial de Lordelo de Codal à A32, em Valdecambra, constitui há vários anos uma aspiração legítima do território. Recorde-se que esta intervenção foi identificada já em 2013 por iniciativa da Câmara Municipal, então liderada pelo PSD, tendo dado origem a um estudo pela Infraestruturas de Portugal, sem contudo ter avançado. Ao longo dos anos, esta matéria tem sido acompanhada pelos deputados do PSD eleitos por Aveiro. Destaca a visita realizada em 2022 ao local, que permitiu recolocar este tema na ordem do dia, nomeadamente através da colocação de questões ao Governo. Já na presente legislatura tive a oportunidade de colocar novamente esta questão ao Governo em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2026. Foi indicado o avanço do projeto para estudo e execução no primeiro trimestre de 2026, com um investimento estimado de cerca de 6 milhões de euros. Sr. Ministro, a reta da Batalha Cepeles Valcambra é um troço há muito identificado como problemático. Também esta matéria tem sido acompanhada com particular atenção pelo PSD, tendo eu colocado uma questão direta ao Governo no final de 2025, também em sede de discussão na especialidade do Orçamento de Estado. Nessa ocasião foi reconhecida a relevância da situação e a necessidade de avaliação de soluções, mas sem definição de um calendário concreto. Sr. Ministro, por fim gostaria ainda de abordar a questão da Estrada Nacional 109 no município de Vagos, uma via estruturante para a região, cujo processo de municipalização tem gerado expectativa quanto às condições da sua concretização. Sr. Ministro, que informações concretas nos pode prestar relativamente ao ponto de situação destas 3 situações que lhe coloquei? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora à Sra. Deputada do Chega, Patrícia Almeida. 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Em Louros, o município onde sou vereadora aprovou o plano de emergência municipal no valor de 5 milhões de euros, sendo que 2 milhões desses 5 estavam destinados e estão ao arranjo dos estragos na rede viária. São várias as estradas tuteladas pela IP, nomeadamente a A1, a A8, a A9, a Crilo IC2, a Estrada Nacional 8 e a Estrada Nacional número 115, habitualmente conhecida como a Serra da Granja.
Esta Estrada Nacional número 115 está encerrada uma das vias desde o dia 13/2 devido ao deslocamento de terras e é uma estrada que liga o município de Vila Franca de Xira a Santiria da Azóia, é uma estrada muito utilizada por todos os municípios daquele município, porque é a principal via de ligação entre a freguesia de Santo Antão e de São Julião do Tujal, a freguesia de Santiria da Azóia, a maior freguesia do concelho. A verdade é que a via continua fechada e a IP, à data, ainda não fez qualquer arranjo, pelo que sei, estando a aguardar estudos do LNEC. Mas não é só esta estrada. Em todo o município, desde o IC17 ao IC2, existem buracos profundos que põem em perigo quem utiliza diariamente aquelas vias com danos materiais avultados. A pergunta é, e porque houve disponibilidade por parte do Executivo de Loures de se adiantar à IP e de fazer em Loures ser o município a fazer o arranjo, sendo depois ressarcido desses valores por parte do IP, mas até à data esse suposto protocolo não avançou e a minha pergunta era quando iria avançar. E por fim deixar uma última pergunta, se o Governo está disponível para, assim que for apresentado o projeto da variante à Nacional 10 que liga Vila Franca de Xira a Sacavém, no valor superior a 10 milhões de euros, mas se o Governo está disponível para avançar com este traçado senhora e deputada, facilitar muito a vida obrigado. a todos os Agora lourenços. vai Obrigada. passar o PSD e ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, o último inscrito. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria aproveitar para comentar ao Sr. Ministro, ao Secretário de Estado, dois pontos sobre agradecer pelos jovens que me vão fazendo referência a finalmente termos resolvido o problema do andante na parte norte da linha do Volga e como isso teve influência nas suas vidas, quer na sua mobilidade, quer também numa questão financeira e portanto também é importante reforçar quando o Governo resolve alguns problemas. A segunda nota tem a ver com a determinação do Conselho de Ministros que determinou as grandes prioridades estratégicas para a ferrovia com vista a afirmar a rede ferroviária num horizonte médio e longo prazo, como modo de transporte de elevada capacidade e sustentabilidade ambiental. Nesse sentido, o Governo mandatou as Infraestruturas de Portugal para que promova a realização de estudos necessários à tomada de decisão relativamente aos seguintes investimentos ferroviários: a modernização e eletrificação da linha de Voga com ligação à linha do Norte em condições de plena interoperabilidade. E, portanto, nesse sentido, eu fazia perguntas ao Governo relativamente a este assunto, qual é o ponto de situação. E também sobre as obras que estão decorrendo em toda a linha, que tem várias fases, também qual é o ponto de situação dessa obra. A segunda nota tem a ver com a criação do nó de acesso à autoestrada A1 entre os concelhos de Anadia e Oliveira do Bairro. A proposta aponta no sentido da infraestrutura vir a ser incluída na renegociação da concessão da A1. Trata-se de um investimento estratégico e fundamental para o desenvolvimento económico e social de uma região, não só do ponto de vista da mobilidade, mas na melhoria da qualidade de vida das populações, mas também do ponto de vista da competitividade empresarial. A realidade atual comporta entre si significativos constrangimentos e a maior dos quais de dezenas de quilómetros a percorrer entre os nós de acesso a um mais próximos, localizados em Aveiro Sul e na Mielhada. Nesse sentido, até com a disponibilidade também já das câmaras municipais, já a existência de estudo prévio elaborados pelos dois municípios para a localização desse nó, eu colocava ao Governo a questão de qual é o ponto de situação sobre esta negociação e sobre esta questão em concreto. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim, a última inscrição é a Sra. Deputada Leonor Cipriano, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. A linha da Beira Baixa é essencial para a mobilidade, coesão territorial e desenvolvimento da Beira Interior, transportando pessoas e mercadorias. A derrocada entre Belver e Barca da Amieira, causada pela intempérie de janeiro e fevereiro, afetou gravemente a região. Salienta o bom trabalho da Infraestrutura de Portugal, suspensão imediata por segurança, inspeções, limpeza, sondagens e solução inovadora, lajes de betão com microestacas, dada a dificuldade de navegação do Tejo. O calendário é claro: trabalhos até ao final de março, duração de 6 meses, reabertura integral em setembro de 2026. Já há transbordo rodoviário com a CP, incluindo substituição de autocarro nos intercidades e regionais. Reconhecendo este esforço, pergunto, Sr. Ministro, qual o plano concreto para reforçar as alternativas de mobilidade nos próximos 6 meses, sobretudo Covilhã-Guarda e Castelo Branco-Lisboa?
Confirma a manutenção da reabertura em setembro de 2026, sem atrasos, para não penalizar mais a Beira Baixa? Face às questões das populações e autarquias, confirma a reposição integral dos serviços anteriores, intercidades e oferta regional plena entre Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Guarda após reabertura, ou prevê alterações permanentes? Muito obrigada. O Sr. Ministro faz saber que responderão os senhores secretários de Estado um a um, conforme as matérias que estão debaixo da sua competência delegada, e depois o Sr. Ministro, no fim, fará o encerramento e a conclusão. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Temos aqui um conjunto de questões, vou tentar responder a todas. A primeira que tenho veio do Sr. Deputado do PS, Carlos Barbosa, e tem que ver com resultados líquidos positivos ou negativos, afinal, o porquê das subconcessões e o porquê desta entidade para fazer o estudo, a Deloitte. Ora bem, relativamente aos resultados da empresa, a informação que temos e está a ser trabalhada e é um processo que é dinâmico, ainda não está fechado, ele só fica fechado quando o Revisor Oficial de Contas fechar as contas, mas a informação que temos e que o Sr. Ministro aqui já partilhou é que vamos realmente fechar o ano de 2025 com resultado líquido bastante positivo, acima dos 4 milhões, como o Sr. Ministro aqui bem disse. Relativamente às subconcessões, era importante que todos pensássemos que a melhor forma de defesa às vezes é o ataque e, portanto, não podemos ignorar o enquadramento regulatório nacional e europeu sobre estas matérias. O senhor deputado, que é estudioso da ferrovia, sabe que o regulamento 1370, que regulamenta toda a procedimentação dos Estados-membros sobre concessões, subconcessões, foi alterado em 2023 e, portanto, o que o Governo está a fazer de forma responsável é, atento à moldura legal nacional, a moldura europeia que temos de dar cumprimento, mandatou a CP fazer o estudo das subconcessões. Estamos a aguardar as conclusões. Efetivamente é um tema apaixonante, desafiante, e é aqui que marca a nossa diferença. Nós acreditamos e acreditamos convictamente que as subconcessões para a CP nesta fase é o melhor que lhe pode acontecer, a ela, a empresa, e a nós, país, porque ela vai ficar efetivamente uma gestora de contratos sem nunca perder o hub de rede que tem hoje. É isso que queremos garantir. Queremos uma empresa que faça de novo 170 anos com a marca CP Comboios de Portugal, que é o que ela faz este ano. Relativamente à forma como a empresa encontrou este consultor, eu não sei como era no vosso tempo, mas no nosso tempo, a gestão da empresa é dada à administração da empresa, que tem autonomia de gestão económica e financeira. O que eu sei é que fez um contrato cumprindo as regras da contratação pública. Quem ganhou foi uma entidade independente, que os senhores deputados já aqui disseram, portanto a Deloitte. Acredito, fruto da reputada marca que esta entidade tem, faz a metodologia que entender fazer para chegar aos resultados que estamos a aguardar. E, portanto, não nos compete a nós, Governo, dizer como é que os consultores têm que fazer as suas metodologias de trabalho para cumprir os objetivos para que foram contratados. De todo, nós não trabalhamos assim. Dizer também, e aproveitar que estamos a falar da CP para fechar esse tema, e o Sr. Ministro já aqui disse, eu vou repetir, penso que é o melhor corolário que se podia ter hoje. A CP ontem ganhou a nível europeu o segundo prémio de bilhética inteligente, dada pelo Passo Ferroviário Verde, aos 905 mil cidadãos que fizeram a assinatura do Passo Ferroviário Verde. Obrigada por este prémio. Passando para a segunda questão que foi colocada pela senhora deputada Paula Santos e que tem que ver com o prolongamento da linha Fogueteiro, a linha do Sul. Senhora deputada, dizer-lhe o seguinte, uma coisa é o que nós queremos, outra coisa é o que nós podemos. Relativamente ao que nós podemos, temos um contrato de concessão em vigor e, portanto, tudo o que o Estado possa fazer tem que calibrar com os compromissos assumidos do contrato que já está em vigor. Contrato de Fertagos até 2031. Ponto número 1. Ponto número 2, o que nós queríamos muito, obviamente,
colocar mais material circulante, mais comboios ao serviço das pessoas. Somos muito sensíveis a tudo o que aqui ouvimos, não é nenhuma novidade para nós, o problema resolve-se com mais comboios e não há, neste momento, mais comboios. Daí o Sr. Ministro ter dito que se está a fazer a maior compra de sempre, são 195, onde vir, começam a chegar em 2029, é por aí que vamos. Agora, entrando, e vou detalhar a questão colocada pelo Sr. Deputado, pela Sra. Deputada do Chega, Patrícia, bem como pelo Sr. Deputado do PS, relativamente à Fertagos, o que nós podemos dizer desde já é o seguinte: estamos a viver a 4ª prorrogação, portanto, ao longo de 2005 até 2024 houve 3 prorrogações. Esta 4ª prorrogação foi iniciada em 2023, portanto vinha do governo liderado pelo Sr. Dr. António Costa e, portanto, nós herdamos esse processo. Foi um processo que foi acompanhado pela UTAP e pelo IMT e tem que ver com a suspensão, portanto, tem que ver com um pedido de reequilíbrio económico e financeiro que a entidade concessionária nos pede ao Governo, ao Estado português à época, mas com a legislação que nesse momento também estava em vigor e tinha que ver com o Covid-19. Pelo que todos se recordarão que o Governo, o Estado português, não podia fazer ressarcimentos monetários apenas em prazo e essa foi a principal razão pela qual esta concessão vai ser prorrogada até 2031. E, portanto, penso que fica esclarecido o porquê desta prorrogação. Relativamente ao que estamos a fazer agora, mais uma vez, o contrato vincula a relação do Governo com as entidades que têm os contratos para levar a cabo. Assim sendo, temos a cláusula 10ª deste contrato com a Fertagos, que diz que para aquisições de material circulante, ponto número 1, a Fertagos deveria ter feito o pedido formalmente 2 anos antes da necessidade. Ora bem, isso não aconteceu. O que aconteceu foi no passado dia, e eu não me quero enganar, 9 de fevereiro, finalmente chegou de forma fundamentada as necessidades de material circulante da Fertagos ao IMT, o que nos apresentaram foi, neste momento, a empresa Fertagos necessita de 5 carruagens adicionais para fazer face a este despoletar fantástico da procura das pessoas pelo transporte público. Neste momento, o Governo, o Ministério das Infraestruturas com os Ministérios das Finanças estão a trabalhar porque o material circulante desta concessão é gerido pela entidade SAGESCUR e então é com essa entidade que nós estamos agora a trabalhar no sentido de poder encontrar rapidamente e no mercado as unidades motoras que estejam, ou carruagens, melhor dizendo, disponíveis para aceder a esta necessidade identificada num total de 5, mas que tudo indica que neste momento não vamos conseguir dar resposta à totalidade. O mercado europeu está, de facto, a viver uma crise, digamos assim, de material circulante, todos precisamos, mas acreditamos que até ao primeiro quadrimestre de 2027 vamos ter mais carruagens a funcionar no serviço da Fertagos. A pergunta 4 que eu tenho aqui vem do Sr. Deputado, tinha que ver com a prorrogação, está explicado. A pergunta 5, melhor dizendo, é de um deputado do PSD, tem a ver com o Pentágono, e aqui o que nós podemos dizer é aplaudir tudo o que seja sinergias entre diferentes municípios para criar áreas com uma massa crítica, onde o transporte público seja, de facto, a opção e não o transporte individual, só podemos aplaudir.
é aguardar os estudos que estão a fazer e, do nosso lado, avaliar com critério, rigor e a contenção a que todos estamos obrigados, mas obviamente que será muito bem-vindas todas as propostas que seja para levar mais mobilidade, mobilidade de qualidade, mobilidade mais sustentável e descarbonizada às nossas pessoas. Portanto, o Ministério estará sempre de braços abertos para receber essas propostas. Relativamente à pergunta 6, que tem que ver, portanto, Pentágono está, era a mesma coisa. BRT de Braga, sim, estamos a aguardar o avanço dos estudos, portanto, tudo começa com o estudo. Estamos a aguardar, vem um bocadinho em linha com o que dissemos para o Pentágono, é BRT alargado, é uma solução que nós aplaudimos que as nossas comunidades intermunicipais, os nossos autarcas, estejam a aderir a esta solução de mobilidade, porque serve os propósitos das populações e aos contribuintes, poupam milhares de milhões de euros. Obrigada por isso, essa é a solução de facto descarbonizada para avançarmos. E penso que relativamente às perguntas que me colocaram. Muito bem, depois tenho do Sr. Deputado Frederico Francisco e os cálculos que estão a ser levados a cabo por uma série estatística na CP. Parece que estamos de acordo que as séries têm o seu tempo, as séries têm os seus pressupostos e as séries têm os seus resultados. O que o Sr. Deputado levanta aqui disponível para fazermos esse caminho é se não está na altura, de, ao fim de 10, 12 anos, voltarmos a olhar para a série e se ela continua a fazer sentido na realidade dos dias de hoje. Faremos com gosto, isso é um trabalho que a CP tem ela que tomar essa iniciativa e, portanto, contaremos com a sua ajuda, porque foi isso que manifestou aqui e agradecemos desde já. Relativamente à senhora deputada, que antes de... Eu penso que já saltei uma pergunta que foi colocada pela senhora deputada, eu não me recordo do seu nome, sei que é do PS, e que nos falou, e bem, da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa. Ora bem, o que é que estamos a fazer nesse sentido? Ponto número 1. É importante demais, na estratégia global de uma mobilidade sustentável, ter também na cadeia de valor, quer o andar a pé, quer o andar de bicicleta, quer os próprios modos suaves. Nesse sentido, no nosso Ministério, e está em curso esse trabalho, o Sr. Ministro entendeu que isto não deveria ser uma entidade, uma comissão de acompanhamento ad hoc, mas ela devia internalizar uma entidade robusta do Estado, duradoura, perene. E, nesse sentido, na reestruturação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, esta equipa vai fazer parte integrante desta reestruturação e, portanto, vai ter a sua área para assumir ou continuar a assumir o papel que tem hoje, e é importante. Está em marcha e estará concluída até ao final do mês de junho, portanto, primeiro semestre, a reestruturação, uma revitalização da própria estratégia. Como sabe, tem muitas medidas, mais de 70, algumas nem sequer ainda foram iniciadas, só 18% daquele rol de medidas, de iniciativas, estão a ser executados. Portanto, há que depurar, dar prioridade, focar e fazer para as pessoas. Muito importante que a estratégia vai ter, porque é uma orientação muito concreta para, nomeadamente, os metros, no caso Metro de Lisboa, que as acessibilidades ganhem uma relevância maior em qualquer estratégia de mobilidade ativa, de modo a que possa ser inclusiva, e essa componente está a ser muito trabalhada já no Metro de Lisboa. 40 milhões de euros estão em curso e mais virão até ao final de 2026, que vamos fazer um projeto global para todas as estações do metro. Penso que já me estão a dizer que já estou a gastar muito tempo, penso que respondi a tudo. Obrigada. Senhoras e senhores deputados, deixem-me dizer-vos, e percebi aqui alguns comentários, daquele deputado do Partido Socialista do Distrito de Setúbal, o deputado Pinotes Batista, diz que eu tenho um estilo truculento. Deixem-me dizer-vos, eu hoje estive aqui, e estarei as vezes que forem entendidas por Vossas Excelências. Eu tenho um enorme respeito por Vossas Excelências, é assim que eu gosto de estar aqui. Mas quando tivemos intervenções no início desta manhã, tarde de debate, que apontaram ou deixaram laivos de suspeição sobre o meu nome,
Vossas Excelências vão-me perdoar, mas eu não vou admitir. Podemos ter os apartes todos. Podemos ter o à parte, que nós não somos o ponto, que nós fazemos isto, que não fazemos aquilo. Podem fazer as perguntas que quiserem e ir embora. E nós estaremos cá a responder todas. Todas. Não ficou uma pergunta por responder. Nós, estejam aí ou não estejam, o respeito por esta casa é muito superior a todas as outras dimensões. Não ficou uma pergunta por responder. Podem não gostar das respostas, mas não ficou uma. Mas sempre, eu repito, sempre que levantarem suspeições, que eu estou a fazer joguinho para uma empresa francesa, que eu estou a fazer joguinho para fazer isto ou para fazer aquilo, a Deloitte mostra lá o contrato como se eu, enquanto governante, membro de um governo, tivesse, como bem a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade disse, intervir sobre a gestão. Seria assim que o Partido Socialista fazia no passado? Não sei. Agora não é. Há regras claras. Há regras claras. Há regras claras. E, portanto, eu repito, eu vou manter esta relação cordata com todos, como sempre tentei ter. Aliás, hoje, do Chega, à Iniciativa, ao PSD, ao CDS, até aos partidos mais à esquerda, são testemunhas. Quer dizer, aponta-se constantemente o dedo ao Chega, que tem vindo a deteriorar o debate. Eu não sou testemunha aqui hoje. Hoje, quem deteriorou o debate com suspeições, apontar o dedo, eu repito, o Sr. Deputado não estava presente quando os seus colegas me apontaram que eu estaria a fazer um joguinho para uma empresa francesa. Não estava presente quando me apontaram o dedo que estaria a Deloitte, como é que o contrato da Deloitte tinha sido feito. Foi o Partido Socialista que o fez, Sr. Deputado. E, portanto, sempre que isto acontecer, eu não vou abdicar de defender o meu nome intransigentemente, porque eu tenho a consciência clara que estou aqui hoje e amanhã sairei. Sairei sempre de cabeça erguida, de espinha direita e com a consciência de que o meu bom nome é a única coisa da qual eu levo destas funções. E, portanto, não admito em nenhuma circunstância que o façam. Defenderei sempre, sempre o meu bom nome. Em circunstância, repito, em vídeos mais ligeiros, em afirmações aqui neste Areópago que muito respeito. Portanto, hoje tive deputados do Partido Socialista que se dirigiram a mim, você. Eu não. Eu dirijo-me a vocês, deputados da nação, como vossas excelências. Há muitos que se esqueceram desta forma de tratamento nesta casa, mas eu continuo a privilegiar esse tratamento, vossas excelências, porque é assim, com humildade, que eu estou aqui para ser escrutinado, para ser avaliado, para fazerem as perguntas que entenderem sobre todas, mas todas as dimensões da minha passagem enquanto governante deste governo, do 24º e do 25º. Podem não gostar das respostas, mas têm respostas para tudo. Das 300, mais de 300 que fizeram ao Ministério, mas também todas as que fizeram aqui. Porque também me é relatado de antecessores meus que não as respondiam a todas. Eu agora respondo, eu e os meus secretários de Estado. Somos uma equipa que responde por tudo o que acontece naquele Ministério, desde o dia em que lá chegámos até ao dia em que sairmos daquela casa. Mas os portugueses saberão que fizemos tudo, mas tudo, em prol de entregarmos um país melhor, nomeadamente na área das infraestruturas, da mobilidade, da habitação. É isso que nos move e só isso que nos move. Tudo o resto são faltas de respeito ou ataques de caráter dos quais nós não admitimos. Sr. Presidente, mais uma vez agradeço a oportunidade de ter estado nesta comissão, voltando às minhas palavras do início, pedindo desculpa pelos sucessivos adiamentos desta legítima e necessária audição regimental. Era legítima, era necessária, era obrigatória e por razões de força maior que sabem quais foram, eu tive que adiar e por isso, Sr. Presidente, penitencio mais uma vez, pedindo desculpa, mas hoje estivemos aqui e clarificámos tudo. Muito obrigado a todos. Muito bem, Srs. Deputados. Registro aqui, sim, um momento, por favor. Registro primeiro um sinal do Sr. Deputado Luís Testa para efeitos de... Já não tem tempo. Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Mas os trabalhos não estão a ser bem conduzidos. Dir-me ao Sr. Presidente
faça a interpelação. Se me deixar fazer a interpelação, dir-me ao Sr. Presidente. Claro, por isso é que eu estou a interpelá-lo para que possa fazer a sua interpelação. Sr. Presidente, acho inaudito que venha um Sr. Ministro dirigir-se ao Sr. Presidente desta Comissão, interpelando, de facto, o Sr. Presidente desta Comissão no sentido de lhe apontar uma falha, porque queixa-se o Sr. Ministro de não ter sido tratado corretamente pelos senhores deputados. E isso será, quanto muito, uma falha do Sr. Presidente. Mas há uma questão substantiva que é necessário ser referida. É que o Sr. Ministro não pode, em caso algum, inferir do seu comportamento o comportamento ao contrário. E nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, achamos absolutamente inadmissível que o Sr. Ministro tenha partido de uma convicção pessoal sua sobre o comportamento à frente da sua pasta, relativamente a um comportamento de outro governo, de outro ministro, fazendo um raciocínio ao contrário para o criticar. Isso é absolutamente lamentável. Está bem, Sr. Deputado. Não foi uma interpelação à mesa, naturalmente. E quanto à minha falha, Sr. Deputado, penitencio, mas o Partido Socialista, nas últimas semanas, tem reconhecido inúmeras falhas da minha parte, o que me só é um desafio para que eu procure estar mais atento, melhorar. Por outro lado, também tenho que lhe confessar, Sr. Deputado, não me causa nenhum constrangimento. Desde que eu sinta e tenha a convicção que estou a cumprir corretamente e com lealdade as minhas funções, apesar disso poder não corresponder à satisfação de alguma vontade de algum grupo parlamentar, manterei sempre o cumprimento das minhas funções de acordo com esses princípios. Porque, na verdade, eu tenho que lhe confessar, Sr. Deputado Luís Testa, eu não me sinto aqui na obrigatoriedade de satisfazer as vontades de nenhum grupo parlamentar. Nenhum grupo parlamentar. A única necessidade que eu procuro atingir e procuro melhorar, e dei o seu desafio, que eu irei corresponder, Sr. Deputado, muito obrigado, é estar à altura das regras do regimento da lealdade e de um tratamento igual e equitativo de todos os grupos parlamentares. Estando convencido e podendo sustentar e fundamentar as decisões que sou obrigado a tomar, irei com elas sempre até ao fim, não me sinto minimamente constrangido. Senhor Deputado Carlos Barbosa do Chega fez-me sinal. Sr. Presidente, também no mesmo seguimento de uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Não vai ser interpelação também, ou vai? Vai mesmo ser uma interpelação? Vai, eu não iria fazer a interpelação à mesa, mas no discurso do Sr. Ministro, em que disse que responderam a todas as questões, eu digo-lhe que houve algumas que não foram respondidas. E uma especificamente não foi respondida, quer pelo Sr. Ministro, quer pelo Sr. Secretário das Infraestruturas, no seguimento de circular externa de Braga, ou a variante do Cabo, e que sim, está construída 1,9 km, construída pela própria Câmara Municipal, não pelo âmbito deste Estado, e pela questão que existe a divergência que está associada, em que o Sr. Presidente da Câmara diz que tem 82 milhões de euros para construir a circular externa e que não houve essa resposta clara aqui relacionada com o Não foi respondido, Sr. Ministro. Não foi respondido, Sr. Vamos lá ver, Srs. Deputados, não pode ser, o Sr. Deputado Carlos Barbosa não pode fazer o que acabou de fazer, porque o Sr. Deputado se refere que há uma questão que não foi respondida, é perfeitamente válido interpelar a mesa e fazer essa referência. O Sr. Ministro até estava aqui a sugerir, como tem tempo, que ainda respondesse, mas não vai ser possível, porque senão abrimos um precedente e nas próximas audições, os vários grupos parlamentares, naturalmente, que vão suscitar essa eventualidade e estaríamos a acrescentar mais uma ronda a estas audições regimentais. Eu, por acaso, da questão em concreto, tenho outra opinião, mas não me cabe a mim estar a emiti-la, e se eventualmente há perguntas que não foram respondidas, o Sr. Ministro vai estar novamente na Comissão, isto em relação à sua disponibilidade que o Sr. Ministro referiu, dia 7 de Abril, temos uma nova audição, não regimental, mas de 5 regimentos, e depois dessa, requerimentos, obrigado,
E depois dessa, dia 7 de Abril, também não vai demorar muito a voltar, porque ainda tem mais um requerimento na linha de mais 3 requerimentos na linha de produção, digamos assim. Portanto, não faltarão oportunidades. Obrigado a todos pela colaboração, sem exceção, ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, naturalmente.